Shalom, pessoal! Nessa aula nós vamos falar sobre a forma passiva do verbo com função de adjetivo. O hebraico ele possui construções verbais que indicam o verbo na voz passiva, mas o caso aqui é uma forma passiva, um particípio passivo para construções ativas. E essa voz passiva, como o texto aqui indica, ela equivalerá aos nossos particípios aqui da língua portuguesa. E no caso lá do hebraico, ele vai funcionar como adjetivo. Vamos verificar agora alguns desses verbos na sua voz passiva. Vamos observar aqui, por exemplo, que nós temos todos os verbos na construção paal. Mas com uma pequena mudança, pessoal, nós teremos estes verbos na voz passiva. Observe este exemplo do verbo quebrar, que é o verbo lishbor. A palavra quebrado em hebraico é shavur. Então é um derivado desse verbo aqui. No feminino, shivurá. Olha o verbo trancar, que em hebraico é linol. Trancado, nós teríamos naul. Feminino, neulá. Verbo abrir, liftoar. Aberto, patuar. Feminino, pituchá. E assim por diante. E aí, eu quero dar uma dica aqui para vocês que para formar esse passivo a partir da construção paal, ou seja, formar essa voz passiva, que no hebraico pode ter a função aqui do adjetivo, você vai fazer o seguinte. Olha aqui, ó, você tem o verbo, você vai tirar o lamed que indica o infinitivo, e aí você vai ter duas vogais aqui para formar o particípio passivo do hebraico. Você vai colocar um A na primeira consoante e você vai colocar um U depois da segunda consoante. Você poderá observar que isso vai funcionar com todos os verbos que estão aqui. Então vamos ver mais uma vez. Olha, lishbor, eu tenho A e depois um U. E aí eu tenho shavur. Observe aqui que mudou a letra B para a letra V, porque entrou uma vogal aqui. Antes eu tinha um shivá mudo. O shivá mudo vai pedir um dagesh lene aqui, na segunda consoante. Mas quando eu coloco o A, esse dagesh lene cai, e aí eu passo a ler com o som de V. Por isso, shavur, shivurá. Observe o verbo trancar. Eu coloco um A aqui e um U, depois da segunda consoante, fica naul. O verbo abrir, coloco um A embaixo do P, a mesma coisa ali sobre o dagesh lene no caso aqui. Aqui era liftor, mas no momento em que eu tiro a vogal que vinha antes, eu sou obrigado a colocar o dagesh, e aí eu vou pronunciar patuar. Mas o importante é indicar aqui a vogal A e a vogal U. Então você pode fazer isso com todos os outros verbos. Vamos ver mais um aqui, ó. O verbo fechar, lisgor. Eu coloco o A aqui, sa, e coloco o U depois da segunda consoante. Então fica sagur. Para formar o feminino, pessoal, basta transformar o A aqui num shivá, por isso que aqui fica sgurá. Ou seja, eu substituo o kamates aqui por um shivá simples. Vamos ver agora então, pessoal, alguns exemplos aqui do uso do particípio passivo tendo a função de adjetivo. Então nós temos aqui um exemplo, olha. Mishehu shavar et halon. Alguém quebrou a janela. A halon shavur. A janela está quebrada. Observe que aqui o verbo está conjugado no tempo passado, mas aqui o verbo foi usado na voz passiva. Vamos observar um segundo exemplo. Ima nala et adelet. Adelet neulá. Ou seja, mamãe trancou a porta. Então observe aqui que o verbo está conjugado e na segunda frase nós usamos o verbo na voz passiva. A porta está trancada. E aí, pessoal, observem os demais exemplos. Lembre do que eu falei, você vai usar a vogal A e depois a vogal U para o masculino. E no caso do feminino e do plural, basta você substituir a vogal A
por um shvá simples, que na maioria dos casos ele será mudo. Quando não for mudo, ele terá o som de E. Se você tiver alguma dúvida aí a respeito do uso da voz passiva, você vai deixar lá no grupo as suas dúvidas que eu vou responder. Eu fico por aqui, deixo aí para vocês a oportunidade de se aprofundar um pouco mais no hebraico, entrando em contato aí comigo pelo e-mail. Essas informações estão aí na descrição do vídeo e você poderá fazer parte do nosso grupo com uma contribuição simbólica e poderá assim tirar todas as suas dúvidas com relação ao hebraico. Shalom!